Então hoje vamos estar analisando ali o que significa, tá, a componente de sequência zero ali, né, das componentes simétricas. Vamos estar utilizando então esse exemplo aqui desse sistema, tá, onde a gente tem uma carga aqui em y, uma carga com um neutro, né, um neutro aterrado. Então a gente tinha visto antes, né, naquelas equações da aula passada, que o I a zero, tá, ele era igual a 1/3 dividido por vezes a soma das correntes físicas, né, IA e B mais IC que estão passando de fato aqui. Tá, isso a gente tinha visto aqui nessa aula anterior, né? Se a gente pegar aqui o I a zero e decompor ele, né? Fazer essa multiplicação dessa linha para essa coluna, a gente obtém isso daqui. E a gente sabe também da teoria de circuitos trifásicos que se tu somar o IB, o IA, o IB e o IC, a soma deles tem que ser igual à corrente de neutro, né? Se for um circuito equilibrado, então a corrente de neutro vai ser zero. Se for um circuito desequilibrado, tu vai ter uma corrente de neutro aqui diferente de zero, né? Então, se eu pegar aqui o IA mais IB mais IC, né, que equivale a esse cara aqui, e substituir por IN, então isso daqui, esse parênteses, eu substituo por IN, vai ter que meu I a zero é igual a IN sobre 3. Logo, o IN é igual a 3 vezes o I a zero, né, se eu passar o 3 para lá. Logo, a conclusão mais importante aqui é que só pode existir corrente de sequência zero quando houver um caminho de retorno pelo neutro ou terra. Ou seja, se eu não tivesse esse condutor aqui, o que acontece é que aí eu não teria, né, um retorno de corrente aqui para esse condutor aqui, a corrente de sequência zero ela seria zero. E se eu tenho esse condutor aqui, mas o meu sistema é equilibrado, né, e A mais IB mais IC seria igual a zero, né, não tem nenhuma corrente para cá, a corrente de sequência zero também seria zero, né. Então, se a gente olhar esse caso aqui, tá, do sistema trifásico Y não aterrado e desbalanceado, é o caso de uma carga Y desbalanceada, né, com essas impedâncias diferentes, ou a carga balanceada ou o transformador com uma fase aberta. Né? Por exemplo, rompe uma fase aqui de ligação com o transformador, uma fase vai estar com corrente zero e as outras duas vão ter corrente. Né? Então seria um sistema desequilibrado. Então, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, tá, nesse nó aqui, a gente tem que o IA mais IB mais IC tem que ser igual a zero. Antes aqui era igual a IN porque eu tinha um caminho para a corrente de neutro. Agora ela é igual a zero porque eu não tenho mais um condutor de neutro aqui, né, para dar retorno para essas correntes. Então, a minha única conclusão tá que A mais B mais C tem que ser igual a zero. Então, se eu substituir nessa expressão aqui, né, esses três caras aqui são igual a zero, vai ter que o meu I a zero é igual a 1/3 vezes zero, o I a zero é zero. Né? Portanto, de acordo com a conclusão do item A, como o sistema não está aterrado, não haverá possibilidade de ter corrente de sequência zero. Mesmo o sistema sendo desequilibrado, né, se eu não tiver um caminho pelo neutro, né, ou pelo terra aqui, eu só vou ter componentes aqui de sequência negativa, então, né, sequência negativa e positiva, aliás. Mas a sequência zero aqui nesse caso ela não existe. E se fisicamente isso aí ocorrer, tá, tu vai ter correntes desequilibradas aqui, as tensões aqui nas três fases aqui, né, se tu medir a tensão de fase em cada uma dessas cargas, elas vão ser diferentes, né. É por isso que sistemas em Y ali, que são desbalanceados, tu precisa obrigatoriamente ter um neutro aqui, para que, né, o neutro ligando com o neutro do gerador, para que a tensão, né, que cada uma das cargas receba aqui seja a tensão nominal, né, e não uma tensão diferente aqui, né, que é causada pela distribuição irregular aqui das correntes. Então agora o segundo caso, sistema em delta, desbalanceado. Nesse caso, aplicando a primeira lei de Kirchhoff no supernó, né, que é esse nó aqui, a soma das correntes que entram no supernó tem que ser igual à soma das correntes que saem, né? Então IA mais IB mais IC tem que ser igual a zero. Logo, não tem como ter corrente de neutro, né, ou corrente de sequência zero. Então, substituindo na expressão que a gente viu antes, né, se a gente olhar aqui, esse cara aqui é zero, a minha corrente é zero, né, a conclusão é que ela tem que também ser zero. Logo, em sistemas aqui onde tu não tem neutro, né, no triângulo, obviamente não tem como ter a existência do neutro, então a tua componente de sequência zero aqui também vai ser zero, tá? Aqui então um exemplo numérico, tá, de um caso de desequilíbrio, onde a gente vai descobrir ali as componentes de sequência positiva, negativa e zero. Né? Então, dado esse sistema desequilibrado, porque ele perdeu aqui a alimentação na linha C, né? Logo IC é igual a zero, ele está dizendo que a minha corrente aqui que foi na fase A é 25 ângulo de zero. Essa corrente ela vai estar passando aqui, vai estar entrando aqui na fase B, logo o IB é igual a menos IA, né? 25 ângulo de 180, aqui o IB. Então,
a gente parte aqui do equacionamento, né, que a gente quer as componentes de sequência a partir das correntes desequilibradas que ele está dando, né. Por que é desequilibrado? Aqui tudo bem, tem a mesma corrente no que a fase A, só que é desequilibrado porque a fase C, né, ela está com corrente zero. Então, se eu substituir essa equação aqui por essa daqui, né, simplesmente pego o IA e o meu IB vai ser quem? Ele vai ser menos o IA, que nem a gente viu. E o IC tem que ser igual a zero. Aí se eu fizer a distributiva, tá, o meu IA0 é quem? Ele é 1/3 aqui, vezes essa linha aqui, vezes essa coluna aqui. Então, fazendo essa expressão, eu obtenho isso daqui, né, IA menos IA igual a zero, o IC aqui é igual a zero também. Logo, a minha conclusão é que o meu IA0, né, a minha corrente de sequência zero, ela é igual a zero, né. A de sequência positiva, eu faço essa linha aqui, vezes essa coluna aqui, né, e vai me dar isso daqui, vai me resultar nesse cara aqui. Porque aqui é zero, né? Então o A ao quadrado aqui vezes zero eu nem coloquei aqui. Aí substituindo aqui o IA por 25 ângulo de zero aqui dentro, o operador A ele é sempre 1 ângulo de 120, que nem a gente viu. Fazendo aqui os devidos cálculos, aqui a gente vai chegar que a corrente IA1 aqui é 14,43 ângulo de menos 30, tá? Já a corrente IA2, pego essa linha aqui, multiplico por essa coluna aqui e obtenho isso aqui, tá? Substituindo o IA aqui por 25 ângulo de zero e o A ao quadrado agora por 1 ângulo de 240, né? Que seria a mesma coisa que 1 ângulo de menos 120. A gente chega nesse resultado aqui. Então, esses dois resultados, tá? A corrente de sequência positiva deu igual a de sequência negativa, porque nesse caso aqui, tu tem aqui fisicamente a mesma corrente passando aqui, tá? Se fossem três correntes diferentes, aqui um outro caso de desequilíbrio, né? Tu tem a linha C aqui, mas tu tem três correntes diferentes aqui. Aqui tu ia ter a corrente de sequência zero ia continuar sendo zero, né, porque não tem um neutro, mas a de sequência positiva e a negativa provavelmente elas seriam diferentes, né, não teriam dado o mesmo módulo aqui. Bom, então como a componente de sequência zero é nula, né, eu posso somar, fazer o diagrama fasorial dessas correntes aqui. Então quem é o meu IA1? Ele é 14,43 ângulo de menos 30, né? Está sendo representado aqui. O IA1 é esse cara aqui. Como é a sequência positiva, né? E esses fasores giram no sentido anti-horário aqui. O próximo cara aqui, o B, ele automaticamente ele tem que ter o mesmo módulo. Ele só tem que estar defasado aqui 120 graus, né? Eu faço esse cara aqui com mais 240 ou menos 120 graus, eu venho para esse ponto aqui. E se eu fizer mais 120 graus, né? Eu fico com esse cara aqui, ângulo de 90. Então o que tem que ficar bem claro aqui é que em cada sequência o módulo dos fasores tem que ser igual, mas não necessariamente os módulos, esses três módulos aqui vão ser iguais a esses três caras aqui, né? Nesse exercício deu essa questão ali, né, do mesmo módulo em função aqui das correntes aqui serem iguais, né, nas correntes reais. Mas se elas forem diferentes aqui, esses três módulos aqui vão ser diferentes desses três aqui, tá? Então, se eu somar, né, pegar aqui cada um pego, por exemplo, a fase C desse cara aqui, com a fase C desse cara aqui, vai ver que vai dar zero, né, porque um está a 90 graus, um está a 270, então se eu somar os dois aqui vai dar zero, exatamente o que está representado aqui, a corrente C é igual a zero. Se eu somar aqui o IB, esse B aqui com esse cara aqui, eu vou obter os 25 ângulos de 180, se eu somar os dois IAs, esse A aqui com esse A, eu vou obter os 25 ângulos de zero que a gente viu lá no enunciado do exercício. Então aqui embaixo tem a prova, tá? A prova real que a gente fez certo o exercício, né? A gente achou o 14,43, esse cara aqui, e por IA2 também. Então se a gente descobriu os valores das correntes aqui nas fases em função disso aqui que a gente descobriu, a gente volta ali para as correntes originais do exercício, né? Que é 25 ângulo de zero e 25 ângulo de 180 na fase C e 0 na fase B, aliás, e 0 na fase C, tá? Comprovando aqui que o exercício está correto. Então na próxima aula a gente continua, tá, com o estudo do gerador ali, né? A gente vai ver como é que o gerador ele é representado nas componentes de sequência positiva, de sequência negativa e zero. Então até a próxima, valeu!